Olá, empreendedor, olá, empresário. Nós estamos gravando esse vídeo para falar sobre a medida provisória 936, que é uma medida provisória que tem como objetivo a manutenção dos empregos durante esse período de calamidade pública. E eu fiz aqui um mapa mental dessa medida provisória para apresentar para vocês, em detalhes, o que é relevante para você levar em consideração. A medida provisória, basicamente, ela tem duas situações. Ela tem a possibilidade de redução da jornada e salário e tem a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho. Analisando aqui a questão da redução da jornada e salário, nós temos três situações. Nós podemos reduzir o salário e a jornada em 25%, 50% e 70%. Não necessariamente isso precisa ser de uma forma diária. Por exemplo, o funcionário ele normalmente entra às 8, sai às 18 e faz isso de segunda a sexta-feira. A legislação ela não deixa claro, então a gente entende que você pode fazer essa redução. Por exemplo, o funcionário pode fazer um trabalho normal, do horário normal que ele faria de segunda a quarta-feira e folgar na quinta e na sexta. A legislação não fica claro se pode fazer isso, então a gente entende que você pode ter essa possibilidade de flexibilizar também nos dias, né? O funcionário pode ter essa opção de ter um trabalho integral durante um determinado dia e folgar no outro. E essa opção tem algumas observações que devem ser feitas. A duração máxima de 90 dias, esse é o prazo máximo que você pode fazer para esse período de redução do salário e carga horária, né? Você pode fracionar esse período, mas não pode exceder 90 dias. Acordos devem ser feitos com antecedência de até 2 dias corridos. Esse é um acordo, então é o empregado e o empregador vão conversar, entrar em consenso, e essa notificação precisa ser feita em até 2 dias corridos, com antecedência de 2 dias corridos. Comunicação dos acordos ao sindicato em até 10 dias. Esse vídeo está sendo gravado já depois de toda essa situação que nós vivemos, entre a medida provisória ser sancionada, depois teve o ministro Lewandowski, que deu uma liminar não aceitando essa medida provisória sem um aval do sindicato, e depois os ministros do Supremo Tribunal Federal eles se reuniram e derrubaram essa liminar. Então, hoje, o acordo que é feito entre empregador e empregado, ele precisa ser comunicado ao sindicato, mas não vai ter o aval do sindicato para esse acordo avançar. É apenas mero comunicado ao sindicato. Estabilidade durante e após, no mesmo tempo que durou a redução. Quer dizer que o objetivo disso é o funcionário ele tem a estabilidade do emprego durante esse período que ele vai estar com o contrato suspenso ou a carga horária reduzida, mas depois que ele voltar, esse mesmo período ele tem como estabilidade de não ser mandado embora. Então, se ele ficar 30 dias com a redução desse salário da carga horária, ele vai ficar 30 dias de estabilidade depois que ele voltar a trabalhar na empresa. Se houver desligamento, terá indenização, exceto pedido e justa causa. Então, tudo acontece normalmente, a empresa pode fazer o desligamento desse funcionário, porém, se fizer, ela vai ter que arcar com uma indenização, exceto quando o funcionário pedir para o desligamento, partir do funcionário esse desligamento, ou for uma situação de justa causa. A segunda opção é a questão da suspensão do contrato de trabalho. Ela tem a possibilidade de fazer a suspensão integral e ela tem algumas observações. Deixa eu fechar essa parte aqui de cima, porque para não atrapalhar. Vamos lá. Duração máxima de 60 dias. Então, você pode fracionar isso em 30 mais 30, né? A gente precisa estar entendendo como que vai ser esse processo de retomada das atividades durante esse período de calamidade pública. Acordos devem ser feitos com antecedência de até 2 dias corridos, mesma situação falada anteriormente. Comunicação dos acordos ao sindicato em até 10 dias. Estabilidade durante e após, no mesmo tempo que durou a redução. Se houver desligamento, terá indenização, mesma situação. Não poderá haver nenhum tipo de
prestação de serviço pelo empregado. Isso aqui é uma situação diferente. Se o funcionário está com suspenso do trabalho, a empresa não pode solicitar nenhum tipo de situação que está vinculada ao trabalho. Então, a medida provisória diz que se a empresa dá suspensão ao funcionário, a mesma não pode solicitar nenhum tipo de trabalho para ele, até esse período, né, que é um período que foi acordado no contrato, para ele ficar suspenso durante esse período. Manter o pagamento dos benefícios da empresa, vale alimentação, plano de saúde, cesta básica, isso continua normalmente, né? O que não vai ter é o vale transporte, porque o funcionário ele vai estar suspenso, mas a questão do vale alimentação, plano de saúde, isso se mantém normal, cesta básica. E a observação aqui está em relação a empresa ter um faturamento acima de 4.800.000, elas devem pagar ajuda compensatória mensal de 30%, e o governo que vai complementar 70% da base, que é a base de seguro-desemprego. Uma observação que eu não coloquei aqui, que eu estou lembrando agora, que é esse fundo ele está saindo da base de seguro-desemprego, mas caso o funcionário venha a ser demitido futuramente, ele tem a estabilidade do seguro-desemprego, obviamente analisando todas as situações que são analisadas para a concessão de seguro-desemprego, mas o fato dele estar utilizando a suspensão nesse momento não vai fazer com que falte lá futuramente, caso ele venha a ser demitido em qualquer situação. Basicamente, a medida provisória ela tem como objetivo a manutenção dos empregos, seja via redução da jornada e salário, seja via suspensão do contrato de trabalho. Então, é um resumo breve do que, né, foi colocado nessa medida provisória. É importante considerar também outras medidas provisórias que já foram lançadas, a gente já publicou vídeos aqui sobre isso, então é importante você estar antenado de tudo que está acontecendo e, obviamente, entrar em contato com a gente para a gente poder esclarecer mais detalhadamente, dentro da sua realidade, o que é relevante, o que é necessário, e a gente está à disposição para maiores dúvidas e esclarecimentos. Obrigado e até um próximo vídeo.